paz de Jesus seja conosco sempre. Eu queria agradecer aos nossos amigos, Fábio, Marcos, Carla, Flávio, e principalmente a Flávio, pela tarefa que ele me deixou aqui depois dele. Falar é algo extremamente complicado, não é? Depois deles todos já é difícil, depois de Flávio é quase que impossível. Mas vou tentar esforçar meu máximo para fazer jus. Meninos, eu trabalho já há muitos anos na área de educação. Sou historiador, sou sociólogo, sou pedagogo, trabalho há muitos anos na área da educação. Inicialmente, logo que iniciei o meu ofício, eu era extremamente materialista e Flávio teve a oportunidade de ser meu aluno quando eu era extremamente materialista. Mas materialista de verdade, não por plenas convicções de materialismo, não por família, porque minha mãe nasceu dentro da doutrina espírita. Mas, na medida em que nós vamos saindo do jardim de infância, como ele diz, nós vamos tendo acesso a informações e a conteúdos bastante preciosos. Certa feita fui convidado a ler um livro de Emmanuel, chamado O Consolador, onde ele faz um diálogo entre o Espiritismo e as mais diversas ciências. E lá Emmanuel faz um diálogo entre o Espiritismo e a Sociologia, entre o Espiritismo e a História. E eu fiquei muito invocado com o livro de Emmanuel, porque aquele livro lembrava-me de algo, mas eu não sabia exatamente o que era. E aí, percorrendo nos meus alfarrábios, na minha biblioteca, eu encontrei o livro do professor Marc Bloch e do professor Lucien Febvre, ambos professores da Universidade de Estrasburgo. O Marc Bloch, professor da Universidade de Estrasburgo, Lucien Febvre, professor da Universidade de Sorbonne, quando no ano de 1929, quando o nosso mundo estava passando por uma das grandes crises do capital, como nós estamos vivendo nesse momento, eles decidiram fazer uma grande revisão na área das ciências humanas. Naquele momento, eles chegaram à conclusão que todo o conhecimento histórico produzido até aquele momento apresentava pecados muito grandes, porque o conhecimento histórico apresentado a todos nós até aquele momento era um conhecimento apenas dos grandes feitos, dos grandes fatos e dos grandes homens. Mas, para além do Alexandre o Grande ter liderado aquele grande exército, onde estavam os seus soldados? Por que não se contava a história dos seus soldados, que tiveram tanta ou mais importância do que o Alexandre para aquelas conquistas todas? Por que contar os grandes feitos de Napoleão e não contar os grandes feitos das pessoas que foram responsáveis por aquelas conquistas e aquelas glórias que Napoleão teve? Então, os professores Marc Bloch e Lucien Febvre criaram uma teoria histórica que ficou conhecida como Nova História. A Nova História viria a revolucionar todo o processo de produção do conhecimento das ciências humanas. A partir daquele momento, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, as ciências correlatas dariam atenção maior ao ser humano. E Marc Bloch torpedeou o conhecimento de história, o conceito de história de uma forma absolutamente revolucionária. História deixaria de ser o simples estudo das datas e dos fatos. Por sinal, muitos de nós aprendemos assim, não é? Até hoje muitos pais me procuram e fazem: professor, como meu filho perde uma matéria decorativa? Eu digo: por isso que ele está perdendo, não é mais decorativa. Mas isso acabou se tornando uma espécie de ranço. É como se fosse suficiente você decorar todos os donatários e as capitanias e todos os seus problemas estariam absolutamente sanados. Eu acho que foi por isso que eu tomei raiva e acabei virando professor de história, porque minha professora obrigava-me a fazer isso, a decorar. E era um trauma para mim, porque eu conseguia decorar de cima para baixo, de baixo para cima, mas quando ela perguntava salteado, era uma tragédia horrível. Eu não conseguia sair do lugar. Mas a partir do livro do professor Bloch e do professor Febvre, O que é História e o que são as Ciências Humanas, ele reconceitua a história da seguinte maneira: história é a natureza tomando conhecimento de si mesma. Mais do que isso, a história é a ciência do homem. Mais do que isso, a história é a ciência dos homens no tempo. Mas a história só terá um verdadeiro sentido
se nós estudarmos a nós mesmos e ao outro. A história só terá um verdadeiro sentido se nós estudarmos a nós mesmos e como os nossos comportamentos interferirão nas relações pessoais do outro e como os comportamentos alheios de outrem interferirão nas relações pessoais da gente, no processo de interação ou dialético. Quando eu peguei o livro de Bloch e comparei com o livro de Emmanuel, eu fiz, como é que pode um cara estar no mundo espiritual e chegar a uma dedução tão fantástica? E na medida em que eu fui saindo do jardim de infância, na doutrina espírita, eu fui percebendo que, na verdade, o Bloch foi que recebeu as informações do mundo espiritual para redesenhar, para reconstruir o conceito das ciências humanas. E a partir daquele momento, as ciências humanas passaram a ter um novo tratamento, as ciências humanas passaram a ter uma nova envergadura e uma nova importância na conduta, no comportamento. A história passou a ser tudo. Matemática é história, ciência jurídica é história, psicologia é história, arte é história. O que nós estamos fazendo aqui é história. E a partir do momento em que a gente vai se engendrando na doutrina espírita, muitas coisas vão caindo, não é? Como se fosse uma descoberta gestaltiana, assim, aquela lâmpadazinha que aparece no nosso cérebro. E como nós não percebemos isso antes, como professor e educador, com quantos casos nos deparamos, meu amigo Flávio já deve ter pego no seu consultório, de jovens portadores de déficits de atenção os mais diversos e complicados, que tentam resolver das mais variadas formas. Doses excessivas de Ritalina, calmantes exorbitantes. Os seres humanos de hoje, eu tenho essa compreensão, engraçado, eu fico às vezes me vendo como eu era no conselho de classe antes e como eu sou no conselho de classe hoje. Eu era um horror, não é? Eu era um horror. Eu não me enxergava, eu não me enxergo como eu era antes, porque era uma coisa terrível. Eu enxergava o homem de forma material, é como é. Tipo aqueles pais, eu curo déficit de atenção no cinto. Não é? Eu ouço isso. Eu curo déficit de atenção no cinto. Como é exatamente que o senhor faz isso? Eu coloco ele no local isolado, sento-lhe a borracha, dou 4 cintadas para que na outra prova ele tire nota alta. E funciona. Em alguns casos funciona assim, porque tem pessoas que não têm déficit de atenção. Não é? Tem déficit de vergonha. Não é? Precisa realmente, não é, de um choque, mas não desse tipo. É um choque muito brabo, bárbaro. Mas é engraçado que a gente vê jovens também saudáveis que adquirem diplomas, se é que é possível, como diz o nosso amigo Fábio Roque, gradar ética e moral, adquirem diplomas, laudos falsos, emitidos por profissionais de conduta duvidosa, conivente, compactuando com o filho, que não quer absolutamente nada, tão somente e exclusivamente vagabundear na escola. É triste nós termos o país do jeito que temos, reclamarmos de ética, de corrupção, e o estudante assinar a lista de presença pelo outro na aula de ética de Spinoza. Na aula de ética de Spinoza. Mas isso me deu uma compreensão mais clara da realidade. Por que tantas crianças estão nascendo com esses problemas de déficit de atenção? Né? Crianças de Nova Era, Divaldo Franco fala que são espíritos evoluídos que não cabem dentro do invólucro material que nós temos. E aí eles vão apresentar algum tipo de transtorno, algum tipo de déficit. É lógico que, como o Flávio muito bem falou, eu não uso o pouco que eu tenho do conhecimento espírito explicitamente no conselho de classe, mas eu procuro fazer valer do conhecimento espírito para sensibilizar os meus colegas, para fazer com que os meus colegas enxerguem que trata-se de um irmão nosso e que ele está apresentando alguma enfermidade e, de certa forma, por razões pretéritas, encarnações anteriores, mas que nós também, de alguma forma, ajudamos a potencializar ou a minimizar aquele problema que aquele jovem tem. Por que não lidar com ele de forma diferenciada? Por que não tratá-lo de forma diferenciada?
Alguns dizem, mas isso é discriminação. Eu disse diferenciada e não discriminatória. Ou melhor, por que não tratá-lo de forma especial? Por que pegar esse jovem entupido de química, com ritalinas e remédios de tarja preta? A sociedade contemporânea está perdendo, como diz o filósofo alemão Nietzsche, a dimensão trágica da existência. Nós precisamos aprender a conviver com a dor. A dor está sendo extirpada do nosso cotidiano. Está com insônia? Toma um remédio. Está com problemas de impotência? Toma uma medicação. Está ansioso? Toma um remédio. Está com uma dor na garganta? Tem pessoas que não podem sentir nenhum tipo de dor. Eu estou com a garganta doendo. Logo recorre a um remédio. Lembra-me muito minha irmã, que tem uma gaveta que parece uma farmácia ambulante. Qualquer remédio que você precisa, pode ligar instantaneamente para ela, todos vocês, que ela tem qualquer um e sabe para que funciona, quais são os efeitos colaterais, os sintomas, tudo. É uma coisa impressionante. Está aqui um reflexo condicionado, como diz o Pavlov. Praticamente tudo hoje é curado pela química. Se nós não aprendermos a conviver com as nossas dores, como nós cresceremos como seres humanos, como diz Bloch? Como nós vamos entender a nós mesmos para podermos ajudar o outro? Ou melhor, como nós vamos construir a história se nós não temos condição de construir nem a nossa própria história? Está lá no livro do professor Bloch. Nós precisamos fazer uma reforma íntima, como diz Hermance, conhecer a nós próprios, as nossas limitações, buscarmos tratar as nossas limitações da maneira saudável, da maneira, utilizando-se terapêutica espiritual ou terapêuticas religiosas, de qualquer natureza que seja. Não há problema algum quando muitas pessoas chegam para mim, depois de algumas palestras, e dizem, eu gosto de ir numa igreja porque tem um padre tal, que celebra uma missa e eu me sinto muito bem com as palavras espirituais daquele padre. O que você acha? Eu acho ótimo. Se aquilo lhe faz bem, você vá. Não há nenhum malefício em você buscar Deus. Como diz Gandhi, o que importa é que você encontre Deus da sua forma, mas o encontre. Por isso que o Chico Xavier disse, se o Espiritismo dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita, mas ele diz que fora da caridade não há salvação. E nós precisamos estar atentos a esse tipo de postura e de comportamento. Precisamos, não podemos, sob hipótese alguma, e algo que tem me angustiado, e eu tenho conversado muito com meu amigo Flávio, abrir mão dessa tríade do Espiritismo. A filosofia, os valores morais, religiosos e a ciência. Senão nós não seremos espíritas, seremos meio espíritas. Cairemos num fanatismo, cairemos numa fé cega e irracional e esqueceremos a lição preciosíssima que nos deu, antes de Cristo, os cristãos gnósticos. E não há gnósticos. Gnóstico vem do termo gnose, que significa conhecimento. Os cristãos gnósticos, corrente da qual Jesus fazia parte, foram absolutamente trucidados pelo Império Romano, porque os cristãos gnósticos não abriam mão da fé, mas eles buscavam entender o porquê de tudo. Tem que haver um porquê, porque a fé pela fé, por si só, ela é vazia, ela é solta, ela não tem consistência, e algo que não tem consistência é difícil seduzir para todo sempre o ser humano. Quão fantástico não foi quando o André nos fez a revelação de como é a vida no mundo pós-espiritual? Que fantástico não foi a publicação do livro Nosso Lar? E olhe que o próprio movimento espírita recusou-se a acreditar no livro Nosso Lar. O Chico Xavier teve que ceder todos os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira, para a vida inteira, para a Federação Espírita editar o livro de Chico Xavier, porque inicialmente eles recusavam, acreditavam que aquilo era mentira. Não era possível quando tratava-se de uma comprovação científica de vida após morte. E como eu gostei quando o filme Nosso Lar, quando o livro Nosso Lar se transformou em filme, agora Os Mensageiros vai se transformar em filme. Eu acho que até o André foi muito gentil com o livro Os Mensageiros, deveria ser Os Decaídos ou Os Derrotados, mas, enfim, ele foi bem complacente com o título O Livro Os Mensageiros. O que eu gostei muito
do filme O Nosso Lar foi umbral. Porque durante algum tempo todo mundo ficou com medo de umbral, de ir para umbral. Meu Deus, umbral é aquilo, eu não quero ir para lá. E durante um certo tempo, eu via muita gente se policiando. É assim que vai para umbral? Eu digo, eu não tenho a menor ideia se eu vou ou não vou para umbral. E aí eles me perguntam, o que vai acontecer com você se você for para umbral? Eu digo, eu vou ter que me redimir, me arrepender. Aliás, eu lhe dou garantia de uma coisa, se eu for para umbral e alguém lá disser Garrido, eu vou ficar felicíssimo que eu não estou sozinho, alguém ali me conhece. Porque não pense que pelo fato de nós estarmos aqui, nós estamos salvos. Lembrem-se sempre da lição, são os doentes que precisam de hospitais e não os saudáveis. Nós precisamos de alguma forma nos policiar com relação a isso. A sociedade contemporânea, a sociedade moderna, que o finado e o grande sociólogo Bauman chamava de mundo líquido, é o mundo efêmero, é o mundo que os jovens estão transformando tudo no carpe diem, vivendo o momento, vivendo a vida. Talvez por isso nosso amigo Fábio tenha dito com muita preciosidade, não é, que nunca se viu tantas perversões, nunca se viu tantas esbórnias, não é? Nunca se viu tantos comportamentos perversos, mas existem muitos comportamentos positivos que não são revelados por interesses outros, sobretudo do capital. Então eu fico muito feliz quando eu vejo jovens aos domingos participar da evangelização infantil do André Luiz ou do Irmã Sheila, porque a porta é estreita e aqueles jovens estão no caminho certo. E fico muito triste quando alguém diz assim, Garrido, eu não vou para o estudo hoje, que a gente faz um estudo lá no André Luiz, da obra de André Luiz, Os Mensageiros da Luz. E aí eu fico triste quando o jovem diz assim, eu não posso vir na sexta-feira porque eu vou comer água. Eu não sei nem exatamente o que é, como é que a pessoa consegue comer água, mas enfim, eu fico muito triste quando eu ouço esse tipo de comentário. Não é? Como é que um ser humano consegue essas discrepâncias fantásticas? Quer dizer, praticamente a presença dele ali é inócua. Então nós, como pais, como educadores, como avós, como tios, como irmãos, nós precisamos estar atentos, não é, a esse novo mundo que se forma diante de nós, a esse novo homem que se forma diante de nós, a esse homem integral, a esse homem que precisa ser burelado. Nós, como pais, como irmãos, como educadores, temos uma missão muito difícil. Fazer com que esses jovens saibam conviver com a dor, saibam lidar com a dor, para então se extirpar dela como um ser humano integral e não recorrendo à química para libertar-se dela. Qual é a fórmula? Qual o mecanismo? Eu não sei. Só tenho a lhes dizer que desde que me tornei professor de história, educador, sociólogo e espírita, eu, com certeza, tenho visto o ser humano de outra forma. Eu tenho analisado os processos históricos de outra forma. E quando Emmanuel diz, muitos daqueles que vocês na Terra consideram como heróis, estão enfrentando situações complicadíssimas no mundo espiritual, porque eles fizeram muito mais malefícios do que benefícios ao homem. E muitos daqueles que sequer aparecem nos livros estão em estado áureo, para usar um termo do nosso amigo matemático. Encontram-se em estado áureo no mundo espiritual, porque muito mais eles contribuíram para a evolução espiritual dos seres humanos do que os grandes heróis como Napoleão, como tantos outros. Ademais, nós vamos encerrar nossa exposição por aqui, para não estendermos mais o nosso tempo. Muito obrigado pela atenção de todos.